Quem vai até o fim aí diz amém? Glória a Deus, nós vamos até o fim porque o Senhor é aquele que nos ajuda. Aleluia. E para que a gente possa ir até o fim, irmãos, precisamos aprender um pouco mais com os homens de Deus, com aqueles que foram desafiados a serem perseverantes e puderam provar, e puderam ser pessoas dos quais, diz o autor aos Hebreus, dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Depois você lê lá o capítulo dos heróis da fé. Qual é o capítulo da Bíblia dedicado aos heróis da fé? 1, 2, 3 e... 11 o quê? Hebreus 11. Lá você lê e você vai aprender, vai chorar com o exemplo de homens que na sua geração foram um grito de fidelidade a Deus. E nós podemos, nesse tempo de hoje, também dar um bom testemunho, amém? No capítulo 3 de Daniel, você vai perceber que não se menciona o Daniel. Daniel não é mencionado no capítulo 3, porque o capítulo 3 se refere aos amigos de Daniel. E o capítulo 3 de Daniel vai falar da estátua de ouro de Nabucodonosor. E nós vamos ler algumas partes aqui do capítulo, mas eu quero só situar você. O que aconteceu? Nabucodonosor já conhecia Daniel, já conhecia de alguma maneira o Deus de Daniel, mas havia, assim como nós falamos na pregação passada, havia uns amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram colegas de trabalho, estavam em eminência, e que se incomodavam, eles se incomodavam com a prosperidade desses judeus, se incomodavam com o fato desses judeus, aonde eles colocavam as mãos, prosperava. Se incomodavam com os crentes. Será que parece com os dias de hoje? Os crentes que são crentes de verdade, são fiéis a Deus, uma vida de santidade, são fiéis à esposa, ao marido, são fiéis no dízimo, na oferta, são fiéis ao ministério, são fiéis à palavra do Senhor. Aonde eles estão, se destacam. Sim ou não? Sim ou não? Se destacam pela fidelidade que tem, humildade, portanto, crente não deve ter nariz empinado. Se destacam porque serem pacificadores. Quando se cria motins nas empresas, que o povo quer se levantar contra o patrão, quem é que está lá para apaziguar e para desfazer? Deveria ser, sim ou não? Ou você é um dos que estão lá, vamos lá mesmo, vamos protestar, o patrão tem que... Sabe o que a Bíblia ensina? Que o crente deve servir ao patrão como se estivesse servindo ao Senhor. Amém? Respeite seu patrão, ame seu patrão, porque Deus está usando a vida dele para gerar o teu salário. Pastor, mas meu patrão nem crê em Deus. Não importa, o Senhor pode usar até o jegue. Amém? Você não lembra daquele testemunho da irmã? Fazer igual o Jadiel aqui, contar 300 vezes o mesmo testemunho. É porque nós mesmo é o que nós sabemos, né? Lembra da irmã que era de oração e estava orando um dia em casa, orando em voz alta, e de repente, orando ali, pedindo: Deus, manda o suprimento que eu não tenho hoje nada, uma mistura para fazer o almoço. Estava passando um empresário na frente da casa da mulher e escutou a oração da mulher. E o cara disse: eu vou fazer um com essa crente. E o cara era um empresário, dono de um comércio muito grande. Chegou no comércio dele, no supermercado,
mandou um funcionário dele encher um baúzinho ali só de suprimento para meses. E disse: ó, entrega nesse endereço. Quando a pessoa perguntar quem foi que mandou, tu diga que foi o diabo que mandou. O nordestino é interessante, né? Lá no sudeste é o diabo, nós aqui não, logo é o diabo. Fala logo, é mal educado. Daí o funcionário foi lá, encheu e levou lá para o endereço, bateu na porta, e quando a mulher abriu, o funcionário falou assim: mandaram trazer isso aqui. Foi ele entrando, entregando, enchendo a sala de suprimento para mais de meses. E a mulher: oh glória, aleluia. Quando foi no final, a mulher toda feliz, e o funcionário falou para ela, perguntou: você não vai perguntar quem te mandou não? Ela disse: meu filho, não preciso não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Amém. Então, não importa se seu patrão não serve a Deus, se é ateu, sirva o seu patrão como se estivesse servindo ao Senhor, porque é Ele que Deus está usando para abençoar a sua vida com um salarinho de todo mês. Amém? E à medida que você vai dando bom testemunho, Deus vai te promovendo, te dando mais oportunidades, porque você está sendo fiel, honrando ao Senhor. Ele vai te colocar em lugares mais altos, em nome de Jesus. Hoje a palavra está boa também, está boa, aleluia. A palavra hoje está de ânimo, e eu estou feliz por isso. Diga amém, amém. Diga para quem está do seu lado: tu vai sair daqui turbinado hoje, edificado, diga, animado. Amém. Oh glória. Então Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 27 metros e quase 3 metros de largura, 27 metros de altura, quase 3 metros de largura, para toda a nação ver, toda a cidade ver aquela estátua. E os funcionários, amigos, colegas de trabalho foram fiscalizar quem era que ia adorar diante da imagem. Então chegou o momento em que tocaram os tambores, tocaram os instrumentos e deram um sinal para todo mundo se prostrar diante da imagem. Daí todo mundo se prostra diante da imagem, adora a imagem de Nabucodonosor, uma estátua de ouro. E quando vão observar, tem 3 pinguins de pé, 3 crentes, 3 judeus que não se prostraram, ficaram lá de pé. Estavam lá, tinha que estar lá, né? Mas estavam de pé. Aleluia. Sabe por que eles estavam de pé ali? Porque eles andavam de joelho diante de Deus. E quem se ajoelha diante de Deus fica de pé diante dos homens. Aleluia. Os soldados e incomodados de Nabucodonosor pegaram os homens e levaram para Nabucodonosor e disseram: olha, o senhor não deu uma ordem para todo mundo adorar a estátua? Sim. Então aqui, aqueles homens que você constituiu nos negócios da província, e estes homens não te adoram. Esses homens não adoram a estátua, eles não estão nem aí para o que você decreta. Aí nós vamos ver então, a partir do versículo 12, olha como eles falam para Nabucodonosor: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Não fizeram caso de ti, até os deuses não serve, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Daí o rei ficou muito zangado, ficou irado e perguntou: é de propósito que vocês estão fazendo isso? É o seguinte, nós vamos dar outra oportunidade para vocês. Se na hora que tocar os instrumentos, se vocês se prostrarem, é melhor para vocês. Mas se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá livrar vocês? Aí chegamos no versículo 16 dizendo: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Amém? Ei, é assim que a gente precisa responder a certos questionamentos. Quando alguém perguntar: o que é que tu acha disso ou daquilo? Ei, você concorda com isso ou aquilo? Nós precisamos ter um nível de postura que seja tão claro diante das pessoas, a ponto de podermos responder: não necessitamos
falar nada a respeito desse negócio, porque você já sabe qual o meu posicionamento. Amém, queridos? Quem é você no seu ambiente de trabalho? Quem é você no seu convívio? As pessoas sabem no que você crê. Elas sabem, elas têm clareza do teu posicionamento. Elas sabem que você não se dobra diante da estátua. Ou você tem que explicar: não, mas é porque a igreja, não, mas é porque o pastor. Tem gente que chega para você e pergunta: ei, por que tu não vai em festa? É porque teu pastor proíbe? É porque tua igreja proíbe? E a pessoa ainda tem o trabalho de dizer: não, é porque. Quando as pessoas fazem esse tipo de questionamento, geralmente é porque elas não vê total convicção em você. Você não tomou uma postura austera em relação a essa pessoa e ela quer de alguma maneira te convencer. Nossa postura precisa deixar claro diante das pessoas que estão ao nosso redor, que nós sabemos o porquê temos a nossa postura, nós temos convicção disso, e chova ou faça sol, não vamos abrir mão, não vamos voltar atrás. Quem diz amém? Os indomáveis. Nós somos os indomáveis. Diga: eu sou indomável. Só Jesus me doma. O mundo não pode domar você. O mundo não pode domesticar você. O mundo tem que respeitar a tua postura. Nós precisamos ser testas de bronze. Bateu, voltou. Aleluia. Alguém tem que olhar para você assim, quando quiserem criar caso, alguém tem que defender, dizendo assim: ó, pai, não mexe ali, você não tem, não vai, não, meu amigo, que tu volta. Não vai que tu volta. Versículo 17. Eles vão dizer que não preciso falar sobre esse negócio, mas eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ah, meu amigo, você já teve a oportunidade de abrir a boca assim em alto bom tom e dizer algo parecido com o que esses homens falaram? Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O cara ficou zangado, irado. Coloca a lenha, coloca os produtos que aquecem 7 vezes mais. Daí os homens mais fortes jogaram eles dentro da fornalha, atados, amarrados, com chapéus, com calções. E a Bíblia diz que aqueles homens, quando chegaram perto da fornalha, a temperatura estava tão alta que eles morreram. Conseguiram jogar os homens lá dentro, mas eles morreram da temperatura. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego já estavam lá dentro da fornalha ardente, o rei, versículo 24, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Eita glória! Eu vejo 4 homens, estão soltos. Não importa a fornalha em que coloquem você atado, quando chegar lá dentro você será solto. Amém? Se você for jogado em alguma fornalha, meu irmão, nesse tempo, por causa do nome do Senhor, na hora que você entrar lá dentro, as ataduras serão quebradas e vai ter um 4º homem perto de você. A teologia diz que aqui era uma teofania, era o próprio Senhor Jesus perto deles. Eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Você crê nisso, irmão? Aparecendo ou não, creia nisso. Todas as vezes que você passa por dificuldade, tem um 4º homem lá com você. A semelhança dele é a semelhança do Filho dos deuses.
porque ele é filho de Deus. Ele é o único filho do único Deus verdadeiro. É Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nisso, irmão? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Eu não vos deixarei um minuto. Estarei sempre com vocês. Você acredita nisso, irmão? Que para onde você vai, Jesus vai contigo. E que de repente você se sente só, mas os anjos estão vendo o homem do teu lado. Os demônios estão vendo o homem de branco do teu lado. Aleluia. Eu gosto dessas histórias sobrenaturais do povo de oração. Diz que uma vez um evangelista no Rio de Janeiro estava evangelizando numa favela que tinha várias bocas de fumo. E um dos líderes da boca de fumo ameaçou lá o evangelista: se você entrar aqui de novo, nós vamos pegar você. E aí ele continuou indo, mesmo com ameaças. E ali aquele bandido contratou os homens para esperar aquele evangelista e dar um jeito nele, dar uma pisa nele, para ele nunca mais ir pregar ali, porque ele estava destruindo as bocas de fumo. O povo estava se convertendo e estava derrubando a renda, não é? Enfim. Aí diz que o evangelista foi lá, e os homens estavam esperando na esquina, e o evangelista foi passando. Quando olhou para aqueles homens lá, os caras todos trabucos, tudo pronto para pegar o evangelista, ele passou tranquilo e disse: boa noite. E os homens disseram: boa noite. E ele foi embora. E os homens continuaram: boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Passaram a noite inteira. Era um anjo passando atrás do evangelista, e os homens: boa noite, boa noite, boa noite. Você acha que você está sozinho, irmão? Você não está sozinho. Aonde você vai tem anjo do Senhor. Eu não sei, eu vi alguma coisa desses dias aí, um testemunho. Diz que não sei se vou contar direito, mas houve um estupro, e uma crente tinha passado ali. Ela chegou em casa e houve a notícia de um estupro naquele mesmo lugar, porque estava tendo notícia. Ela voltou lá e perguntou para o bandido que foi pego, ou alguém perguntou por que foi isso, por que ela passou, ele viu e e ele não fez nada com ela. E o cara disse: é porque ela não estava só, ela estava acompanhada, alguns homens estavam indo com ela. E ela passou sozinha. Ei, crente! Ei, crente! Aleluia! Você não anda só, eu posso ouvir amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consola. Irmão, o vale da sombra da morte, a gente fala que pode ser um câncer, pode ser uma notícia ruim, mas na ótica de Davi, quando ele escreve o Salmo 23, o vale da sombra da morte era um local onde tinham bandidos pegando o povo e matando o povo para roubar. Por exemplo, o bom samaritano. O samaritano foi lá, o cara foi lá, foi agredido, ficou como morto, e veio o bom samaritano e salvou ele. Aquele cara estava passando num lugar como esse, vale de sombra de morte, lugares perigosos. Não importa o vale de sombra, de trevas, vales insinuosos, situações em que você passa, o Senhor sempre estará contigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? José uma vez ficou perdido, foi procurar os irmãos que estavam olhando as ovelhas, e ele ficou perdido, ele não encontrava os irmãos. Do nada aparece no meio da chapada um homem que diz assim: ó, ei, foram para ali, ó, escutei eles falando que estavam indo para lugar tal. Quem era aquele homem que surgiu do nada, que deu uma notícia precisa para José? Anjo. Eu acho que eu vou ter que tirar um dia para pregar de novo sobre o ministério dos anjos, porque o povo precisa voltar a crer com mais intensidade. Você não anda sozinho. Ei, muitos de nós aqui, não enxergamos essa pandemia do cão. E lá vai. Muitos de nós já pegamos em coisas, passamos na boca, passamos no nariz, e lá foi o vírus. Ou o Senhor fez assim, ó, soprou e tirou. Ou uma vez que você ingeriu, Ele foi lá e amorteceu a força do vírus. Você só está de pé porque o Senhor é contigo. E não vai dessa igreja ninguém, a não ser que o Senhor permita. Aí não podemos fazer nada. Mas eu declaro como sacerdote do Senhor, que aqui a pandemia, o vírus Covid-19 não vai levar ninguém em nome de Jesus.
Não vai. Em nome de Jesus você está guardado. A Bíblia diz: praga alguma chegará à sua tenda. Em nome de Jesus. Não, creia, irmão. Creia. Se esse cão desse Covid levar você para o caixão, agradeça a Deus, porque foi a gente para te antecipar para a bênção que Deus tem para você lá no céu. Porque você não vai um segundo antes, um segundo depois. Você só vai quando Deus disser: chegou a hora, vem para cá. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tem uns doidos aí que ainda mudam sentenças. Deus chama: vem para cá. Senhor, eu tenho andado na tua presença. Tá bom, 15 anos a mais. 15 anos a mais. É doideira o que acontece no meio dos crentes, irmão. É doideira. É doideira. Eu acho que Deus olha assim e fica rindo. Às vezes a terra muda sentenças do céu. Depende da oração e da fé. Josué estava guerreando e estava perdendo a guerra. E se o sol entrasse, aí é que ele perderia mesmo a guerra. Aí ele disse: sol, para-te, lua, detenha-te. 2 horas e 40 minutos, se eu não me engano, ficou parado o sol, para Josué ganhar a guerra. É o céu comandando a terra. É a terra comandando o céu. É a terra mudando coisas no céu para benefício da terra. Amém? Jesus fala assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Nós podemos mudar sentenças na terra, pedindo para Deus mudar coisas, como lá no céu. Se você fizer uma oração de fé hoje, especificamente, você poderá se surpreender nessa semana com a resposta precisa de Deus. Vira esse, Felipe, esse ventilador só um pouquinho mais para mim aqui, porque eu não sei o que está acontecendo aqui hoje. Está calor aí também? Vamos voltar aqui para Sadraque, Mesaque e Abidenego. Aleluia. O versículo 26 diz assim, ó: então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo, da fornalha, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre eles, sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, se chamuscaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um moturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidenego na província da Babilônia. Palavra do Senhor. Diga aleluia. Eu quero falar nessa final de tarde aqui para o começo de noite sobre o propósito da fornalha. Diga comigo: o propósito da fornalha. Diga: o propósito da fornalha. Antes de falar do propósito da fornalha, eu quero dizer para você, preciso deixar claro o que seria a fornalha nos nossos dias de hoje, e o que seria essa estátua de Nabucodonosor para os dias de hoje. Aqui literalmente foi feita uma estátua grande, de ouro, grande e larga. Mas nós não temos uma sentença, não temos um decreto, nos ordenamos a adorar alguma estátua que alguém fez. Então, como que nós
traríamos para a nossa vida, para aprendermos com Sadraque, Mesaque e Abednego, com esse episódio aqui? Como poderíamos agir com esses homens diante das estátuas que são levantadas nos dias de hoje? Então vamos lá. O que seria uma estátua de Nabucodonosor nos dias de hoje? Nabucodonosor aqui é um líder de uma nação, um líder rei. O rei manda. O rei, ele tem poder sobre o sistema. Quando ele decreta, tem que obedecer. Quem que a Bíblia diz que é o príncipe deste mundo? Quem que a Bíblia diz que é o príncipe deste mundo? Deus deste século. Deus com D minúsculo. Satanás. Então o faraó aqui é figura. Desculpa, faraó não, Nabucodonosor. Eu falo errado aqui, vocês. É porque não estão pegando mesmo, é porque estão deixando eu falar errado. Então Nabucodonosor aqui é figura do Satanásão, o inimigo das nossas almas. Ele que comanda o sistema. Quando diz que ele é o Deus deste século, não significa que ele é dono do mundo. O cosmos é de Deus, amém? Mas o sistema é do diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele usa o sistema para atrair as pessoas para ele e distrair as pessoas de Deus. Então nós temos um Nabucodonosor do século 21. Não é ainda o anticristo. É Satanás que usa tudo e todos que ele pode para poder nos distrairmos. O que seria a estátua que ele levanta hoje para que você se prostre diante dela? Tudo aquilo que o sistema mundano levanta, tudo aquilo que o sistema mundano estabelece e quer de alguma maneira obrigar os crentes a aceitar, é uma estátua de Nabucodonosor. Exemplo: a aprovação do aborto. Uma parte da igreja católica não concorda, mas uma outra parte já está se aderindo. E vai terminar ficando apenas os cristãos praticantes, os evangélicos, que não concordam com a prática do aborto. Porque aborto é assassinato, é tirar sangue inocente. Mas eles querem estabelecer, estão batendo na porta, estão batendo na tecla, estão liberando discursos odiosos, dizendo que nós somos do contra, que nós somos a resistência. E eles querem de alguma maneira nos levar para um ponto em que a gente se curve diante do sistema. Eles querem que a gente assine embaixo e diga: tudo bem, concordamos. Isso seria se prostrar diante da estátua, irmão. Por quê? Porque todo mundo está concordando, porque todo mundo é a favor. Mas graças a Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego não era todo mundo. Eles não eram todo mundo, eles eram crentes. Nós não somos todo mundo. Nós somos crentes que, por sinal, ainda que habitando neste mundo, não pertencemos a este mundo. Jesus disse: Senhor, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Quem é do mundo aí? Ninguém. Filipenses 3:20 diz que a nossa pátria está no céu. O nosso mundo está lá. Aqui somos apenas peregrinos forasteiros. Somos apenas peregrinos, sabe? Nós estamos habitando durante um tempo aqui, enquanto o Senhor não toca a trombeta. Mas esse mundo não nos pertence. Ei, irmão, não perca a tua origem, o teu lugar que legalmente foi conquistado para você. Não perca isso por causa de um mundo que não pertence a você. Nós não somos do mundo. Nós não somos todo mundo. E se formos a última voz a protestar contra o que está errado, nós seremos. Não importa o tamanho da estátua, não importa a largura da estátua, não importa as ameaças que puderem vir contra nós, não nos prostraremos diante da estátua de Nabucodonosor. Eu posso ouvir amém? O casamento do mesmo sexo querem, porque querem que a gente se curve diante dessa estátua. Não vamos nos curvar, porque se eu, como pastor, abençoar, declarar, impetrar a bênção sacerdotal sobre o matrimônio do mesmo sexo, eu preciso rasgar a Bíblia. Eu preciso dizer que eu não creio mais na Bíblia, porque a Bíblia condena a homossexualidade. A Bíblia diz que família é constituída de homem e mulher. E a Bíblia ainda diz que são dignos de morte que se praticam e aqueles que concordam.
Então de repente eu não pratico, mas se eu estou abençoando, eu estou dizendo que eu concordo, sou digno de morte do mesmo jeito. E nós estamos aqui para declarar em alto e bom tom que não estamos aqui para agradar a homens, importa agradar a Deus ao invés dos homens. Deus é o centro, é a Ele que obedecemos. E tem gente que acha ruim, porque quando a gente fala com intensidade, pensa que a gente está falando com ódio. Não, estamos falando com amor, por incrível que pareça. Com amor, nós amamos, damos oportunidade, pregamos mesmo ardentemente, para que as pessoas possam ter os seus olhos abertos, atentar para o caminho errado que estão vivendo, e possam se arrepender, e porventura Deus possa perdoar, e possam ir para o mesmo céu que nós. Eu posso ouvir amém? Então não vamos nos curvar diante da estátua, não vamos, nós somos diferentes, sim, somos diferentes. Não concordamos com a eutanásia. O homem não pode decidir quem morre e a hora que morre. Quem decide é Deus, amém, irmão? Quem decide é o Senhor. Não concordamos com a sensualização das crianças nas escolas. Não concordamos com a ideologia de gênero, não, 1000 vezes não. Porque essa geração que está chegando agora, de adolescentes e crianças, precisam pensar de maneira correta. Depois, se quiserem se depravar, fiquem na decisão deles. Mas nós não podemos induzir as crianças a um caminho que elas não estão preparadas para andar. Senão essa geração não vai se salvar. Aleluia. O que seria, por exemplo, uma estátua para muitos hoje? Pornografia. Muita gente que não consegue viver sem se alimentar com a pornografia, está sempre se curvando diante dessa estátua maldita que o diabo estabeleceu. Mentira, tem gente que se curva diante da mentira. Sempre que está em apuro, a saída é mentir, argumentar de maneira enganosa para se sair da situação. Nunca consegue ser verdadeiro, nunca consegue tirar a máscara. E não tira mesmo não, é tempo de máscara. Mas diante da mentira, a verdade deve prevalecer. Amém, queridos? Qual é a estátua que o diabo estabeleceu diante de você, que ele está pressionando para você se curvar diante dela? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos quais são as estátuas. E o que seria fornalha? O que seria fornalha de fogo para os nossos dias de hoje? A fornalha é a consequência, é aquilo que você se submete quando você não se curva diante da estátua. Então a fornalha ardente para algumas pessoas é, por exemplo, a ameaça de perder o emprego por não assinar aquele documento que o patrão está querendo que assine, mas que o documento é errado. Se você não assinar, você sai do emprego. Essa é a tua fornalha. A fornalha para algumas mulheres é sair e perder o emprego porque não cedeu ao assédio do patrão. E falam mesmo. Você sabe que tem patrões, tem lugares que as moças são escolhidas a dedo para trabalhar, e para permanecerem, e para terem benefícios, são assediados pelos patrões. E perder o emprego para não ceder aos caprichos de um impuro, de um depravado, é a fornalha. Para algumas pessoas, a fornalha é passar um tempo de solidão, por ter que terminar um relacionamento errado, porque sabe que Deus não aprova o relacionamento não é de Deus, não vai fazer bem, e você tem que romper aquele relacionamento, e vai ter que se submeter a um tempo de solidão, sozinho, sozinha, para tentar agradar a Deus. Essa é a tua fornalha. Fornalha para alguns homens, quando são constrangidos pelo Espírito Santo,
é confessar um passado errado para a esposa, e depois passar 3, 4, 5, 10 anos tendo que aguentar a esposa aqui, ó, mas que você fez, eu estou desconfiado que você está fazendo de novo, é que você nunca mudou. E o cara diz: meu Deus, faz 10 anos, aguente, é a tua fornalha, quem mandou? O que, pastor? Confessar? Não, fazer o erro. Confessar é necessário para sarar e você não ir para o inferno. Amém? Qual é a tua fornalha? Eu digo aqui que o Espírito Santo está prestes a jogar alguns nos fornalhas esses dias. Aleluia. Mas não importa, irmão. Se você for jogado em alguma fornalha, por decidir não se prostrar diante da estátua, antes de você entrar na fornalha, o quarto homem já vai estar lá esperando por você. Você não vai passar por fornalha sozinho. O fogo não vai tocar você, porque a promessa é para os que são fiéis, para os que confiam no Senhor. A promessa é: se passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia! Não entre no fogo, na fornalha, por ser bandido, por ser mentiroso, por ser pecador, não. Entre na fornalha por permanecer firme e não se prostrar diante da estátua. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Jesus falou: aquele que me honrar diante dos homens, eu o honrarei diante dos anjos. E o que é o Senhor honrar? É estar junto com você na hora da fornalha. Qual foi a fornalha de José? O calabouço, ficar preso 3 anos. Por que ele ficou preso 3 anos? Porque ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. Aleluia. Qual foi a fornalha de Daniel? A cova dos leões. Ele sabia que poderia ir para a cova do leão. Mesmo assim, ele não cedeu aos caprichos do decreto que foi feito, que ele não poderia orar a Deus. Orava 3 vezes ao dia. Então, tome uma consciência aí na sua cabeça. Para cada renúncia, para cada postura, há uma fornalha para você. Qual é a fornalha do cristão? É a cruz. Jesus diz: aquele que quiser me seguir, pode me seguir, mas tome a cada dia a sua cruz. Vem e siga-me. A nossa cruz. Qual é a nossa cruz? Perdoar é uma cruz. Tem que abrir a boca e dizer, engolindo seco: Deus, eu perdoo. É fácil, sim ou não? É não. Então essa é a nossa fornalha. Quando alguém vê você triste por lá, porque você está aqui meditando e dizendo: eu me ajuda, eu perdoo, eu libero perdão, e fica lá, sabe, guerreando no espírito contra a carne. Alguém chegar para você e perguntar: o que é que está acontecendo? Você vai dizer assim: eu estou curtindo a minha fornalha. Aleluia. Se encontrar num ambiente sozinho, que a necessidade de orar corroer dentro de você, e alguém olhar para você e de repente você está lá. O que a gente faz quando a gente está assim de vez em quando? Está fazendo o quê? Diga: orando. Diga: orando. Quando alguém perguntar: ei, que doideira é essa que você está fazendo? Eu estou igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu estou passeando na fornalha. Estou passeando na fornalha. Meu irmão, o mesmo lapiroto que deu um jeito para lançar você na fornalha é o mesmo para dizer: ei, tá bom, pode vir. Eu já vi que Deus é contigo. Amém? Alguns que têm feito com que você tenha ido para a fornalha, vai chegar a hora em que eles mesmos vão dizer: olha, eu fiz uma besteira, me desculpe, me perdoe, agora eu sei que você é de Deus. Porque foi o que Nabucodonosor fez. Tirou eles para fora, fez um decreto, diz: aquele que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ficar em pedaços, porque eu reconheço que não há Deus, além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que pode livrar e mandar o seu anjo para livrar os seus servos até
fornalha de fogo. As pessoas que de alguma maneira têm contribuído para o teu mal, se você permanecer na fornalha glorificando o Senhor, essas mesmas pessoas vão abrir a boca e dizer: glória a Deus pela vida de fulano, glória a Deus porque fulano não foi na minha lábia. Ou você acha que não acontece isso de vez em quando? Alguém chega para você, dá um conselho ruim, até mal intencionado, você não segue o conselho, Deus te dá vitória, alguma coisa de bom. Até o infeliz, o caburé, é beneficiado por causa da tua postura. Sabe que ele vem para você e diz: rapaz, ainda bem que você não seguiu o meu conselho, né? Agora nós dois estamos uma boa. Por quê? Porque todas as vezes que você decide honrar Deus e não se curvar diante da fornalha, Deus vai te abençoar, e ainda vai fazer com que aquele que foi instrumento para te lançar lá, abra a boca e diga glória a Deus. Jesus falou o quê? Jesus falou que os homens vejam as vossas boas obras, e quando perceberem que as vossas obras são boas, que as vossas obras são dignas, são justas, que as obras de vocês refletem o céu, eles vão dizer glória a Deus, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eita glória! Ei, irmão, nós precisamos aumentar o nosso nível de convicção e fidelidade. Eu sei que o mundo sempre vai criticar os cristãos posicionados, sempre, mas nós precisamos, equilibrar essa balança. Nós precisamos viver de uma tal maneira que pessoas possam começar a glorificar Deus. Pessoas possam começar a ir para o noticiário e dizer assim: olha, está acontecendo tudo isso, mas graças a Deus que tem uns crentes que estão fazendo a diferença. Eu profetizo que vai chegar um momento em que os governantes vão abrir a boca nas mídias e dizer assim: olha, graças a Deus nós tivemos os crentes orando, e Deus diminuiu o efeito da pandemia ou de catástrofe que venham por aí. Os crentes precisam ser a parte do equilíbrio da sociedade. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Vai chegar um tempo que autoridades vão dizer assim: graças a Deus que os cristãos há muito tempo têm batalhado para não concordar com a liberação das drogas, para não concordar com o aborto, para não concordar com a ideologia de gênero. Graças a Deus, porque se tivesse concordado, o mundo já teria sido sapecado. Então eles vão dizer graças a Deus pelos crentes. E se eles não disserem, Deus já está dizendo. Deus está dizendo assim: ó, graças a mim por você. Deus já está feliz com a presença dos crentes na terra, a luz que resplandece nas trevas. Amém, povo? Então, tendo dito isso, qual é o propósito da fornalha? Número 1, o propósito da fornalha é provar a tua e a minha fidelidade, que é a mesma coisa que fé. Um dos frutos do Espírito, das características do fruto do Espírito é o que? Fé. Na tradução corrigida é fé, na tradução atualizada é fidelidade. Fidelidade é fé. Ser fiel a Deus é o mais alto nível de demonstração de fé. Ser fiel a Deus é o mais alto nível de demonstração de fé. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: ó, ei, nós cremos, nós temos fé que o nosso Deus vai nos livrar na fornalha. Nós temos essa fé. Mas fique sabendo, ó rei, que se Deus não nos livrar, mesmo assim a gente não vai se curvar diante da estátua. Nós vamos permanecer fiéis. Eles tinham fé para Deus guardar, mas tinham fidelidade para permanecer firme em Deus, mesmo se Deus não guardasse. O que está sendo construído nos cristãos do século 21? Fé para conquistar? Ou fé para permanecer de pé mesmo se não conquistar? Nós temos que ter fé para conquistar, sim ou não? Sim, a Bíblia diz. Mas precisamos ter muito mais fé para permanecer firmes e fiéis ao Senhor, independente das conquistas. Porque você pode conquistar grandes coisas em Deus, e Ele pode dizer assim: agora eu quero tudo aí de volta, me dá para mim. Você pode conquistar grandes coisas na terra, mas Jesus já avisou que na terra
a traça e o ferrugem corrói. Então, a nossa fidelidade a Deus deve ser no nível em que, independente das circunstâncias, a gente não se curve diante da estátua. Então, a fornalha é para provar a tua fé. É muito fácil você dizer que é fiel a Deus, quando não tem uma fornalha para ser jogado lá. Alguém pergunta: e aí, você é mesmo fiel a Jesus? Eu sou demais. E aí, como é que eu estou bem, eu estou firme. Mas ninguém está colocando uma arma na tua cabeça. Ninguém tem uma fornalha para você. Então a fornalha, ela é necessária, porque ela é o termômetro da nossa fidelidade. Então algumas pessoas falam assim: ó, eu amo a Deus, eu sigo a Jesus, mas elas estão negando essa fé no seu dia a dia, quando não perdoa, quando trai, quando mente. Então elas dizem: eu tenho fé, eu sou fiel, mas estão sempre correndo com medo da fornalha. Estão sempre o quê? Se curvando diante da estátua. Onde é que está a nossa fidelidade? Se Sadraque, Mesaque e Abdenego tivessem se curvado diante da estátua, tinha sido uma vergonha. E não pense que Deus não olhe para isso, porque tem gente que não, acho que Deus não está ligando muito para isso não. Deus sabe que a gente é carne, que a gente é fraco, que nem sempre a gente... Não, você está pensando que Deus não está considerando isso? Deus toma a boca do salmista e diz assim: ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Quem vai estar com Deus? Os fiéis da terra. Jesus fala: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, e no muito será colocado. E ele elogia Antipas, sua fiel testemunha, que mesmo em face da morte não negou o nome do Senhor. Que venham as fornalhas, que venha a cruz, e que você possa estudar sobre isso. Tem gente que tem dificuldade com isso, mas eu quero motivar você: estude qual é a sua cruz. Qual é a minha cruz, pastor? Quem já ouviu falar na expressão calcanhar de Aquiles? A tua cruz, a tua fornalha é o calcanhar de Aquiles em você. O que é o calcanhar de Aquiles? A tua fraqueza. O que o apóstolo Paulo fala a respeito do corpo? Ele diz assim: ó, a parte do corpo mais vergonhosa é a que tem que ser mais coberta, deixando claro que a parte da nossa vida mais fraca é a parte em que a gente deve investir mais. Em que área você é reincidente? Qual é a área da tua vida que você percebe que, semana após semana, dia após dia, ou mês após mês, você está sempre lá vacilando? Aí está a tua fornalha. Você precisa olhar para essa fornalha, para essa cruz, e dizer: eu vou seguir, eu vou tomar essa cruz e vou seguir. Eu vou dizer não. Eu vou dizer não. E aí você vai precisar ser homem, no caso do homem, para ser firme, para não se prostrar diante da estátua, para você não ir para a fornalha, para você não morrer na fornalha. Ir para a fornalha temos que ir, mas não para morrer. Presta atenção. O cara tem problema com sensualidade, com pornografia, mas ele está lá no Instagram pesquisando e vendo as páginas de mulheres de biquíni, ainda curte o caburé. A mulher tem problema, carente, ou solteira ou casada, é uma carência. Sabe por que as mulheres gostam tanto de assistir novela no Brasil? Tem um cavalo do lado, um caburé, só grosseiramente falando aqui, e os homens da novela só falam suave. Ainda tem mulheres crentes, eu vou chutar, eu acredito que não, talvez não, Deus ajude que não. Mas ainda tem mulheres crentes que vão assistir Lúcifer
Porque por alguns trailers que eu vi, parece que o Lúcifer é tão suave naquela série, é tão bonitão, é tão gatão, é tão educadão, e é assim que ele quer levar você para o infernão. Não é possível que tem gente aqui que assiste Lúcifer. Então você não pode, não tem como você permanecer firme na fornalha, se você sabe, mulher, que você é tentada a ficar se iludindo com o que ouve, e você ficar assistindo algumas coisas, vendo algumas coisas. Mulheres que se casam e continuam tendo amizade com homens que não é o marido, amigos, que é aquele amigo íntimo que ela conta os segredos. Mulher casada não tem amizade com homem, não. Homem casado também não tem amizade com mulher, não. Ficar falando com mulher, rapaz, no WhatsApp ali, falando aquelas coisas, é tão bom, amiga, né? Amiga, amigo. É só que vai ter um amigo do faz muito tempo. Essa é a estátua, está se curvando. Você não tem como permanecer na fornalha vivo se você está se curvando diante da estátua. Você precisa ficar de pé. Essa estátua do inferno que o diabo hoje estabeleceu, na tua fraqueza, essa estátua não pode receber a tua adoração. Diz amém, irmão. Não pode, não pode, não pode. Está em grupo de amigos que são ímpios, estão sempre colocando vídeos pornográficos lá. Sai de lá! Mas pastor, como é que pode? Então a gente tem que se isolar do mundo, gente. Tu prefere ir para o inferno com o mundo junto? As más companhias, disse o apóstolo Paulo, corrompem os bons costumes. Homem casado que casou ainda quer continuar no ambiente dos solteiros. Sai daí, rapaz. Casar não é bom? Diz é. Casar não é maravilhoso? Diz é. Casar não é uma bênção? Pois é. Casou, paga o preço agora. Pague o preço de abrir mão, cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão umbilical não é só com os pais, não. É com tudo que tem a ver com a vida de solteiro. Amém? Solteiro com solteiro. E solteiro, crente com solteiro que, no mínimo, tem princípios. Porque se você ficar testando os limites, não tem problema não, tem nada não, tem nada não, tem nada não, e aí você daqui a pouco está entrando no inferno. Tem nada não, não vai queimar não, não vai queimar não, não vai nada, já que não queima. Então o propósito da fornalha é para provar nossa fidelidade, nos manter de pé, mesmo que tenha uma fornalha nos ameaçando. Se você não se prostrar, você vai para a fornalha. Eu irei para a fornalha. Eu prefiro ir para a fornalha, adorar meu Jesus lá na fornalha, do que adorar a estátua e ir para o inferno. E olha que essa palavra nesse estilo está escassa. Quase que você não escuta mais discurso nas pregações sobre inferno. As pessoas estão até esquecendo. Não, pastor, fala inferno, não, fala assim Seol, fala Hades, que é para não amedrontar. Eu quero que você não durma de noite pensando nisso. Tenha pesadelos, só assim melhora a tua vida com Deus. Segundo propósito da fornalha, segundo propósito da fornalha é glorificar a Deus. É Deus ser glorificado, é Deus manifestar a sua glória. Se não fosse a fornalha, se Nabucodonosor tivesse liberado aqueles homens, teria sido apenas uma história. Mas porque tinha uma fornalha, Deus manifestou a sua glória, impedindo que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem queimados, e o próprio príncipe da Babilônia reconhecer que só o Senhor é Deus. Quero lembrar você, crente, que Deus ama manifestar a glória dele. Tem gente que pensa que Jesus não gostava de fazer milagres,
que às vezes ele saía, era porque ele não queria fazer milagre. Jesus fazia tanto milagre, que às vezes ele tinha que correr, porque o povo queria, tumultuavam. Uma vez Jesus chegou para um homem, ele estava aleijado, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, o pai ou ele pecou? Jesus falou: nenhum nem outro. Isso aqui aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória, meu irmão. Deus não teria manifestado a sua glória na vida de José se ele não tivesse ido lá para o calabouço para interpretar o sonho do copeiro, e o copeiro lembrar dele, e ele vir interpretar o sonho de Faraó. Deus permite você entrar na fornalha, porque Ele quer manifestar a glória dEle. Porque quando Ele manifesta a glória dEle, fica muito claro a quem você serve. Tem muita gente que chega para nós igual o Salmo 115, e eles perguntam: onde está o seu Deus? Muitos de nós somos desafiados pelo mundo. O mundo pergunta: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Onde é que está o Deus dos crentes? Deus gosta de manifestar a glória dEle, porque quando Ele manifesta a glória dEle, ao invés do povo perguntar onde está o Deus dos crentes, o povo glorifica o Deus dos crentes. Ei, ore para Deus operar milagre na sua casa. Ore para Deus curar enfermos, libertar cativos e oprimidos, manifestar a glória dele na sua casa, para que a sua casa seja um alvo, um instrumento de glorificação ao Senhor. O mundo não glorifica a Deus se não vê a glória de Deus. Jesus falou assim: se não virdes os milagres, não crereis. Em nome de Jesus eu declaro céus abertos e milagres para todo lado neste lugar. Você vai viver milagre, vai ver milagre, a glória de Deus vai se manifestar. Você vai expulsar demônio, os demônios vão reconhecer que você é servo do Deus Altíssimo, para que Deus seja glorificado. E o terceiro propósito da fornalha é para você ser promovido. Deus permite a fornalha para promover o crente, porque quando Deus é um fiel, Ele fica doidinho como Deus, para dar status, eminência. Final do versículo 30 diz: então o rei fez prosperar, se eu não me engano a tradução NVI diz: e ele promoveu a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. É importante você entender isso, para que no tempo da fornalha você permaneça firme com o Senhor, porque a fornalha tem um período. A fornalha é só para que Deus estabeleça aquilo que Ele quer. O deserto é um tempo que Deus permite, porque Ele quer respaldar você para algo que Ele quer fazer na sua vida, e através de você. Todo problema que te leva a orar mais, todo problema que te leva a jejuar, a se aprimorar, a se converter mais, é uma fornalha que Deus está usando para preparar você, para te promover diante da tua geração. Os caras já eram ali, já estavam em eminência, mas foram promovidos. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai te promover. Ele promoveu Daniel, Ele promoveu José, e Ele vai promover você. Se você se mantiver firme na presença de Deus, não se prostrar diante da estátua, e aguentar a fornalha, carregar a cruz, continuar perdoando quando a pessoa que você está perdoando está lá caçando conversa com você. Tem coisa pior do que você dizer assim: olha, fulano, você me machucou, aconteceu isso, mas eu te perdoo. E a pessoa: quê? Tu me perdoar? Eu é que preciso te perdoar. A vontade que dá não é rodar a baiana, é continuar perdoando, continuar falando bem da pessoa que você sabe que está falando mal de você, continuar protegendo, segurando a boca quando você quer. Não, eu vou falar, não, eu vou falar quem é essa pessoa também. E você segurar e não expor, e você continuar sendo crente, porque apesar de ninguém estar vendo, alguém está vendo. Porque quando você entra na fornalha, meu irmão, não tem mamãe nem papai para te guardar lá não. Pastor, ninguém vai te proteger lá. Só há um homem que pode te proteger na fornalha. É o quarto homem da fornalha, é Jesus. Então na hora que você estiver na fornalha,
Não fique exigindo: ah, pastor, me ajuda, aqui fulano me ajuda, é porque é a igreja, é porque é isso, porque... Não, é você e o homem da fornalha. Só ele vai te ver. Só ele sabe que de fato você está perdoando. Só ele sabe que de fato você tem todo motivo para arrebentar com outra pessoa. Mas por ser cristão você não vai expor. E só Deus está vendo. Só Deus sabe o que eu estou passando. E aleluia. Porque vai chegar o momento em que você vai ser promovido. Deus vai te promover. A promoção pode ser um bom emprego, pode ser uma boa oportunidade, crescer em maturidade. Não importa, Deus sabe a maneira como te promover. Ele vai te promover. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia?